Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado, e a gente já conversa com ele, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, atualize então pra gente o que vem por aí na agenda da Rosa Riscala. Eu tenho até medo de dizer que eu tô achando que tá muito tranquilo, né, do final de semana para cá, essa questão tarifária, porque depois vem uma bomba pela frente. Mas o fato é que a gente até conseguiu, né, ter um respiro no mercado nessa segunda. Bom dia, Theo. Bom dia, Débora. Aqui a gente tem essa mesma sensação, quando está tudo muito calmo, que Pois alguma é. coisa vai acontecer, né? Enfim, o governo brasileiro já tem aí um plano de contingência pronto para ajudar os exportadores, caso a tarifa de 50% anunciada por Donald Trump entre mesmo em vigor no dia 1º de agosto, né? A informação foi confirmada ontem pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dario Duriga. Devido a esse grande volume de produtos exportados para os Estados Unidos, uma ideia é negociar com os próprios importadores americanos a divisão dos custos adicionais, já que será difícil redirecionar toda a exportação ou mesmo absorvê-la internamente aqui no mercado brasileiro. Além disso, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, né, antecipou que o Brasil vai trabalhar para diversificar os seus parceiros comerciais, citando aí possíveis alianças com o Canadá, com o México e com a União Europeia. Outra investida é com a China, onde o Brasil criará um escritório de assessoria tributária em meio à ampliação aí das relações comerciais entre os dois países, levando em conta aí a crescente complexidade do comércio bilateral. Em paralelo a essas medidas, o Brasil também conta com a pressão dos importadores americanos, como é o caso da Johanna Foods, uma distribuidora de suco de laranja, que já entrou na Justiça dos Estados Unidos contra o tarifaço do Trump. A empresa estima que as tarifas sobre o suco brasileiro aumentarão seus custos em 68 milhões de dólares nos próximos 12 meses. Os gastos para os consumidores americanos devem subir entre 20% e 25%. Lembrando que o Brasil fornece aí mais da metade de todo o suco de laranja importado pelos Estados Unidos. Outra notícia que trouxe alívio aos investidores foi a declaração dada pelo ministro Fernando Haddad de que o Brasil não vai aplicar retaliações a empresas ou pessoas físicas americanas como resposta ao tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros. Em uma entrevista que deu ontem de manhã à CBN, o Haddad disse que empresas e cidadãos americanos serão tratados com dignidade e que o Brasil não pagará na mesma moeda. O ministro afirmou que o governo brasileiro não abandonará a mesa de negociações, mas admitiu que o país ainda não teve resposta em relação àquela proposta para negociar a relação comercial com os Estados Unidos, Débora. Pois é, né? Vamos ficar aguardando também, né? Mais novidades em relação a isso. Só que ontem a gente também teve reunião importante do vice-presidente Geraldo Alckmin com as Big Techs aqui no Brasil, né, Theo? Bom, Alckmin considerou que foi uma conversa produtiva, positiva, né? Produtiva, exatamente, né? O vice-presidente, ministro de Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, se reuniu aí com as grandes empresas americanas de tecnologia para abrir aí uma nova frente de diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos por meio dessas empresas, né? Participaram da reunião os representantes da Meta, do Google e da Apple. O Alckmin destacou que essas empresas são importantes investidoras no Brasil e que o setor tem aí um grande potencial de crescimento no país. As companhias, por sua vez, se comprometeram aí a encaminhar algumas questões relevantes. Um dos temas abordados foi justamente o PIX, né? Segundo o Alckmin, nada impede que essas empresas participem desse modelo de pagamento brasileiro, mas o importante é que ele continue sendo de graça, né? As possibilidades de taxação das Big Techs aqui no Brasil não foram discutidas aí nesse encontro, pelo menos, Débora. Perfeito. Bom, para além disso também, né, Theo, temos a questão da agenda do mercado, que apesar de estar um pouco mais esvaziada de dados, né, a gente precisa ficar atento, falas importantes lá dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente tem um relatório que o mercado costuma acompanhar de perto, dada a situação orçamentária, né, Theo? Então hoje não deve ser diferente. Sim, hoje temos uma agenda animada, né? Apesar de não termos dados, mas temos vários eventos e temos aquilo que você adora, né? Que é a safra de balanços, né? Então, vou começar falando um pouquinho dela, que segue a todo vapor lá em Wall Street, com os resultados da Coca-Cola, da Lockheed Martin e da General Motors, todos eles agora de manhã. A agenda de indicadores por lá, como eu comentei, está vazia, mas a gente tem uma participação pública do Jerome Powell daqui a pouco, às 9h30 da manhã,
pelo horário de Brasília, né? O presidente do Fed vai participar de uma conferência sobre a regulação bancária, mas não deve falar sobre as pressões de Trump para que ele se demita do cargo e nem de política monetária, porque os membros do Fed, lá do Banco Central Americano, já estão no período de silêncio para a reunião da semana que vem aí que decidirá o juro americano. Aqui no Brasil, a temporada de balanços também começa hoje aí com os números da Neoenergia após o fechamento da bolsa. E outro destaque aqui é justamente o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do terceiro bimestre, que não tem horário previsto ainda para sair. A expectativa é que o documento mantenha o congelamento de 31 bilhões de reais nos gastos do governo, apesar do alívio na arrecadação com a manutenção do aumento do IOF, né, pelo STF na semana passada, tirando aí a questão do risco sacado, Débora. Perfeito, então, meu querido. Quero agradecer bastante aí pelas atualizações. Muito obrigada. Te espero aqui amanhã. Uma boa terça-feira para você. Para você também. Até amanhã. Tchau, Até tchau. mais.